Olá, amigos que acompanham o Pode Morar. Começa agora mais uma edição para você que nos assiste pela internet, para você que nos assiste nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Pode Morar, programa Pode Morar, mas também você que assiste na TV. Canal fechado da NET, também canal fechado da Unifique e também pela TV BE, Joinville e Itajaí. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, seu correspondente multibancos. Também Master Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. E Casa do Capitão, gastronomia e eventos. Seu local para o seu almoço durante a semana, mas também para os seus eventos sociais e empresariais. E nessa edição do programa a gente recebe aqui, e eu só me toquei desse assunto nesse momento, porque é o terceiro presidente do Sinduscom Joinville que nós recebemos aqui, na sequência, né? O Carlos Lopes, depois a Ana Rita, e agora recebemos vamos chamar assim, o próximo presidente, já eleito, mas ainda não empossado, engenheiro civil, Renério Elias Neto. Neto, seja muito bem-vindo ao Pode Morar. Muito obrigado, Wagner. Como sempre, quero agradecer aqui por ter essa excelente recepção junto ao Sinduscom aqui, essa oportunidade que tu nos dá de estar participando aqui contigo. O Sinduscom, como a gente conversava, né? O Sinduscom é o sindicato patronal da construção civil, né? Ele tem um papel importante, né? Chamar assim, no mercado econômico, principalmente aqui de Joinville, né? Tem, Wagner. É um sindicato que já tem mais de 70 anos. Ele engloba as empresas do ramo da construção civil, tanto os incorporadores quanto prestadores de serviço. Hoje também temos associados que são fornecedores, concreteiras, fornecedores de quadrias, que também estão participando junto conosco no sindicato. A construção civil, só no ano passado, ela movimentou o valor de vendas gerais. Nós estamos falando só da parte de incorporação, porque daí o sindicato ainda tem a parte de prestação de serviço, que é a execução de pontes, estradas. Sim, claro. Mas só de apartamentos, o VGV do ano 2025 foi 2,4 bilhões. Caramba. Então subiu para o ano anterior em torno de 43%. Foi o crescimento do setor. E acredito hoje que nós sejamos aí, acho que a segunda maior fonte de empregabilidade aí da cidade, com o número da cadeia da construção civil. Então, para o Brasil, lógico, vou puxar para o nosso lado, né? Tenho que, é o meu setor, mas é um setor que é muito pujante aqui no Brasil e que ajuda a trazer economia. E até a gente brinca que às vezes a gente não tem, o nosso marketing não é tão forte, a gente não tem, diante da imagem propagada, a força das outras indústrias, né? Sempre que pensa em programa, está lá automobilística, metalmecânica, plástico, porque nós somos as indústrias das indústrias. Nenhuma delas consegue se implantar ou começa a funcionar sem antes a gente ter entrado lá dentro. Exatamente. Então, é um setor muito pujante. E é vamos chamar assim, né, uma responsabilidade muito grande também, né? A gente vê assim, por exemplo, tanto para a questão industrial, comercial ou mesmo residencial, que assim, um projeto que se não tem um profissional, uma empresa habilitada que faça as coisas da forma certa, é prejuízo na certa, prejuízo para todo mundo, né? Prejuízo econômico, prejuízo para as pessoas, prejuízo para a própria empresa que fez, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Embora a construção civil está no ímpeto de toda pessoa, como diz, né, de lucro, de médico, de consultor, todo mundo tem um pouco, ela é complexa, principalmente quando a gente começa a falar de fábricas, edifícios, residências. Então, é muito importante tu ter um projeto bem feito, tu ter empresas envolvidas na execução, competentes e sérias, porque, como tu disse, vai ter prejuízo, todos têm prejuízo, inclusive o meio ambiente. É verdade. Porque a matéria-prima é gerada através disso. Então, quando a obra é mal feita, ou nós temos uma complicação maior, que às vezes precisa fazer demolição, o impacto disso para a sociedade num todo é muito grande. Então, é um trabalho, como tu disse, de muita responsabilidade. E o outro ponto muito importante é a segurança. A redundância de segurança nas obras de construção civil tem que ser muito grande, porque um edifício, uma residência, uma loja, ela não pode ter a possibilidade de entrar em colapso. Então, todas as medidas de segurança delas têm uma redundância muito grande. Isso tem que ser
seguido e garantido. Ao longo do tempo, algumas dessas seguranças, por leigos, quem não é do meio, começam a olhar, pô, estão gastando muito concreto, estão gastando muito aço, não precisa de tudo isso, porque eu fiz uma lá, caiu um pilar e a obra continua em pé, então é desperdício. Não, é justamente o contrário. Então, uma edificação, ela perdendo um elemento estrutural não pode cair. Porque imagina, se cai, quantas pessoas entram, podem ser impactadas por aquilo, chegar a óbito devido a isso. Então, a segurança de uma edificação é algo de extrema importância. É aquela história, infelizmente, do avião da Chapecoense, né? Acho que o piloto muitas vezes viajou daquela forma, com a gasolina no máximo, no mínimo, vamos chamar assim, né? Para não fazer uma parada intermediária, e chegou um momento que não deu para fazer a parada intermediária. E aí, você não vai poder ser agora, ele ferrou. Então, assim, consegue sempre dar certo, mas pode chegar um momento que vai dar um impacto gigante. Excelente a tua colocação. Esse é o ponto. Então, na aviação, na navegação, em alguns fatores, por exemplo, para tu ir de A a B, tu tem que ter o combustível suficiente para ir e voltar. Só que esse tanque a mais faz tu consumir mais combustível. Sim. Então, o cidadão vai arriscando. Um pouquinho a mais, uma hora acontece isso. Aí não tem como remediar. Mas é isso aí mesmo. E o programa em si, ele fala, né, o Pode Morar, ele fala sobre o mercado imobiliário, a gente lembra sempre a parte residencial, e a gente traz aqui, né, as empresas que estão, muitas incorporadoras, né, que possivelmente associadas do Sinduscom, né, inclusive, que elas são dessa área residencial. Mas, não, na verdade, elas também recebem muito destaque em relação a isso, né? Recentemente, a Santa Catarina tem duas das maiores do Brasil, da construção civil e tal. Mas aí você falou um negócio que eu não pensei, e como a gente vive num ambiente muito industrial, tem muitas empresas que a especialidade dela não é essa, a especialidade é industrial, que daí já é um outro perfil, né? Perfeito. Dentro do Sinduscom e na indústria da construção civil, é que o mercado imobiliário, como tu disse mesmo, é o que impacta mais diretamente, visualmente, na vida do cidadão, porque é um sonho dele, da casa própria, e eles precisam de muito marketing para divulgar o trabalho deles e deixar conhecido para o pessoal entender e ir atrás do que gosta. Mas nós temos no mercado, tem empresas que trabalham única e exclusivamente com obras industriais. Outras trabalham com obras de arte, rodoviária, que é ponte, viaduto. Outras somente com pavimentação portos. E assim como algumas prestadoras de serviço trabalham única e exclusivamente com recuperação e manutenção das estruturas já existentes. Então, justamente para impactar menos o meio ambiente e dar uma pós-vida ao que já existe. Mas o mercado da construção civil é muito amplo, muito amplo. Eu queria que você destacasse alguma dessas áreas que, de repente, as pessoas que nos assistem nem têm noção exatamente, né? A grandiosidade e empresas daqui que participaram, de repente, de projetos gigantescos que, de repente, as pessoas acabam nem ficando sabendo, como a gente falou, como você mesmo falou, né? É muito mais visível, porque impacta diretamente a vida das pessoas, os prédios, né? As residências, enfim, os condomínios, de repente, mas quando fala de uma parte industrial, né, o Sinduscom possivelmente tem algumas empresas ali que fazem parte de projetos gigantescos, né? Tem. Se a gente, mesmo pegando aqui a Joinville, a região, então nós somos um parque fabril muito grande e de relevância nacional. Então o know-how das empresas que aqui se encontram é muito grande. Elas têm um know-how muito forte nessa parte fabril. Então a gente só te interrompendo rapidamente, é mais ou menos como um médico, assim, eu sou especialista nisso, não vou construir casa porque a minha especialidade meio que as empresas se direcionam. Assim. Perfeito, é isso mesmo. Algumas conseguem virar uma clínica, um hospital, que tem vários médicos atendendo vários setores. Mas na construção civil e na engenharia, na arquitetura, é da mesma forma como um médico. Então, tem empresas que têm a vocação para empreendimentos residenciais verticais, tem empresas que têm a vocação para a área industrial, então é fábrica, centro de distribuição, prédios corporativos, e algumas outras que já vão para a área de infraestrutura, que é bem diferente o mercado, até de equipamentos, e a mão de obra e o treinamento, que daí são pavimentações, asfalto, pontes, viadutos, drenagem. Então a gente tem um leque muito grande. Assim, até instalação elétrica, tem empresas
instaladoras elétricas, acho que deve, se não for a maior do sul do Brasil, está entre elas, que é aqui de Joinville. Faz especializada em instalação de fábrica de papel e portos, faz no Brasil inteiro. Tem obra no Nordeste, na Amazônia, Mato Grosso. Que tem algumas empresas que eu lembro assim, no sentido assim de grandiosidade, por exemplo, Petrobras, né? Não são todos os tipos de empresas que conseguem prestar serviço para a Petrobras, né? Então tem empresas que realmente ter no currículo uma Petrobras é algo extraordinário, né? Sim, e com certeza. E tu lembrou de um outro ramo que também tem as empresas que participam, que é obras públicas. Ou esse tipo de solicitações que é outro perfil, porque a forma de contratação é diferente, então ela tem que se preparar para poder atender esse público. E realmente a empresa para poder conseguir prestar serviço para a Petrobras, até para uma Tupi, para o Whirlpool, para empresas maiores, ela já tem que ter um know-how e umas certificações diferenciadas. Senão ela não consegue entrar dentro dessas empresas. Então, por isso que ela é ramificada, né? Então, cada empresa tenta se especializar da melhor forma possível na sua área de atuação. E nesse sentido, você é jovem ainda, mas possivelmente já viu muitas coisas no mercado. Teve empresa que de repente começou de um jeito e no meio do caminho descobriu e acabou se especializando realmente? Tem. Eu sou um médico generalista, sou um advogado generalista. Agora eu descobri que é esse o ramo que eu vou seguir na construção também. Acredito não, acho que 99% das empresas nascem dessa forma. Nascem, entram no mercado e vão vendo qual área ela se identifica mais. Tem aptidão mais para seguir e ela vai migrando. Eu estou tentando aqui, não é da minha época, um pouco mais velho, lembrar, tinha uma empresa aqui em Joinville que era muito forte na parte predial e industrial. E dessa empresa, os engenheiros dessa empresa hoje são, talvez eu peque aqui o nome de uma outra empresa aqui, mas assim, ó, são dono da Richter. Então uma área dela saiu toda para a área industrial, do corpo daquela empresa, quando essa empresa fechou, que se formaram os grandes empresas industriais de Joinville, e outro ramo foi para a parte imobiliária, porque eles trabalhavam dentro dessa empresa na parte imobiliária, que são os grandes incorporadores aqui de Joinville. Entendi. Então ela formou essa escola e é uma história bacana. Bastante gente saiu dessas empresas e cada um está no seu nicho de mercado aí hoje. E para quem que está pensando em atuar nesse mercado, né? A gente, como você falou, são muitas empresas, né? Muita gente com muita experiência. Há espaço para novas empresas ainda? Há espaço. O mercado da construção civil ainda comporta novos empreendedores e principalmente novos profissionais. Sei que não é exclusividade nossa do mercado de construção civil a carência de mão de obra, e quando eu digo carência de mão de obra é no geral, em todos os cargos, em todas as funções. E nós temos uma vantagem na construção civil. Até nós do Ciduscom implementamos lá o Profissão Construir, que hoje já virou um instituto, que é justamente para a formação dessa mão de obra para entrar na construção civil. Porque hoje a construção civil, eu acredito que seja o setor que melhor remunera entre o que nós temos de vida. Remunera mais do que a indústria, mais do que o comércio, mais que a área administrativa. E isso eu digo até da parte operacional, tá? Então, e a ascensão nela é muito rápida. Então, se um jovem hoje quer entrar na construção civil, recomendo fortemente a procurar o Profissão Construir, para já ter um norte, para ele ter uma noção melhor, porque o crescimento dele, se ele se dedicar, é muito rápido. Também não conheço outro setor que uma pessoa possa crescer tão rápido quanto a construção civil. E ali ele pode ir até onde for o desejo ou o empenho dele. Pode virar um excelente profissional, muito bem remunerado, pode virar um técnico, pode virar um engenheiro, pode virar um empreiteiro, pode virar um dono de consultora. Então, na construção civil ainda o céu é o limite. Mas é empenho e capacitação também, né? Hoje, sim, é empenho e capacitação. Antes da existência do Profissão Construir, essa parte de captação era um calcanhar de Aquiles nosso. Porque o jovem não... Beleza, quero entrar na construção civil, sou empenhado, sou dedicado, vou entrar. Aonde que eu aprendo? Como eu aprendo? Não existia. Ele dependia da boa vontade ou da afinidade com um profissional mais velho que eu ensinava. Hoje ele tem Profissão Construir. Ele pode entrar lá, entra fazendo curso de iniciação, depois de pedreiro, eletricista, do que ele quiser. Então hoje tem um caminho para ele se profissionalizar
dentro do setor. Mas tendo a construção civil é um setor ainda de muita oportunidade. Muita oportunidade. Duas coisas que me chamam a atenção, antes de a gente encerrar esse bloco, Renério, uma delas foi que nas vagas do CEPAT, alguns meses atrás, de repente até mais de um ano atrás, eu lembro que chamou a atenção que a matéria dizia assim, vagas com salários de até 10 mil reais. E aí eu fui olhar, né? Curiosidade, vamos ver que vaga que é essa, né? E aí dizia lá 10 mil reais uma vaga de mestre de obras. E aí disse, não, mas tem uma vaga aqui de 6 mil reais também de salário. Eu vou lá ver, mestre de obras também. Então, assim, naquela lista, né, especificamente, duas áreas da construção civil, claro que não vai ser um cara iniciante, é um cara com bastante experiência, que vai ter uma responsabilidade muito grande, mas ele é bem remunerado por isso, né? Muito, muito bem remunerado. Isso que eu digo, que agora nós estamos colocando, mostrando isso para a sociedade. O profissional da construção civil, ele tem a possibilidade de ser muito bem remunerado. Ele entra, hoje, o iniciante, ele está porta de entrada, o auxiliar. Não exige grandes conhecimentos, tá? Esse auxiliar, ele vai ganhar em torno de 2 mil reais, mais os benefícios. Mas se ele se dedicar, rapidamente esse salário vai subindo. E tem uma coisa na construção civil que remunera também muito bem, é quando ele aprende e tem facilidade ou para levantar alvenaria, reboco, assentamento de piso, que ele consegue ser remunerado por produção também. Aí o ganho dele pode chegar, tem as legistas que ganham mais do que isso. A gente falou das empresas, né, construtores, incorporadores que se especializam, mas os profissionais também se especializam, né? Assim, eu sou do piso, de colocação de piso, eu sou de reboco, ele também pode criar isso, né? Pode, não tem. E na área mais profissionalizada da construção civil, na indústria da construção civil mesmo, que seriam os edifícios, isso é muito marcante. Então, assim, tu tem a equipe lá de alvenaria. É uma linha de produção. Uma linha de produção, alvenaria. O cara outro... só assenta tijolo, mas assenta muito bem. Um profissional desse normalmente assenta 3 vezes mais do que um que não é um generalista. Acabou, vai o pessoal do reboco. Mesma coisa. Depois o pessoal de acabamento, que é cerâmica. Então, ela está ficando bem especializada. Por isso que eles são bem remunerados. Então, a construção civil conseguiu transmitir isso quase que diretamente. Ele é bem remunerado porque ele produz bem também. Então, nós temos uma boa produtividade quando consegue formar essas equipes. Então, ele acaba sendo direcionado cada um para a sua área. E aí outra situação que me chamou a atenção, que não sei quem que me falou um tempo atrás, dizia que a preocupação era essa, né? Porque o avô era pedreiro e ensinou o filho dele, né, a ser pedreiro, mas o neto não quer ser pedreiro. Pois é, Werner. Assim, ó. Eu tinha essa impressão também, que ninguém mais queria entrar na construção civil. Ninguém queria ser pedreiro. Começamos com a profissão construir. Isso não é verdade. A procura que nós temos hoje é maior que a nossa capacidade de formar professores. Então, o nosso limitante hoje não é a porta de entrada, é sim conseguir acolhê-los com professores treinados para poder ministrar esses cursos. E realmente, hoje, a idade média do colaborador de construção civil está em 40 e alguma coisa, tá? 42, 43, eu não me recordo exatamente, mas acima dos 40 anos é a idade média. Justamente porque envelheceu e esse novo não entrou. E ele também não entrou porque nós cortamos o caminho dele. Como que funcionava? O pai era pedreiro, levava o filho junto trabalhar. O filho entendia, via o que era a construção civil, ele tinha uma visão real da remuneração, de como era o negócio do trabalho, não essa estigmatizada, que o trabalho é pesado, que ganha mal, ele vivia aquilo, então ele sabia como era, e aprendia com o pai. Então, quando ele tinha 18 anos, ele já era um profissional. Com a nova legislação, ele não pode mais acompanhar o pai. Então, hoje um jovem só pode pisar dentro do canteiro, na parte executiva, a partir dos 18. Então, nós cortamos, então ele não aprende mais. Ele não tem a chance de aprender, porque o pai ele não pode mais ir trabalhar com o pai, só os informais aí, que trabalham em casa. Então a gente cortou isso daí. Com a profissão construir, a gente fez isso, a gente viu que está tendo muitos jovens querendo vir, inclusive migrando de outras áreas e vindo para a construção civil. E por isso que nós fizemos para renovar, porque realmente estava acabando os profissionais, a idade média estava muito elevada e nós não tínhamos novos entrando. E com isso a gente viu que bastante jovens estão querendo migrar para o setor, e como o setor está pujante, a remuneração é boa, hoje também o jovem vê no bairro.
que a pessoa ali, pô, aquele cara tem um poder aquisitivo legal, é um cara de referência, com o que ele trabalha? Trabalha na construção civil. Então, o pedreiro, o encanador, ele é bem visto hoje na sociedade. Coisa que há um tempo ele é estigmatizado. Mas hoje ele é bem visto e por isso está despertando o jovem novamente. Mas nós temos que dar um caminho para ele. Porque nós antes queríamos ter um profissional treinado, um profissional pronto, mas a gente não dava o caminho para ele. Não tinha como ele conseguir isso. Hoje isso está sendo dado. Cursos gratuitos. Para tu ter ideia, a gente começou, o Instituto a gente conseguiu homologar ele agora, né? Instituto. Sim. Mas o programa já existia há algum ano. No começo desse ano, a gente chegou a 1.000 alunos formados. Caramba. Que já passaram ali. A gente acreditava que isso aí ia levar uns 5 anos para a gente atingir essa meta. O Profissão Construir formou, na nossa área, mais alunos do que o Senai no estado inteiro. Cara. Então, assim, ó, era uma área carente. Só que a gente não dialogava com os outros setores. A gente não dialogava com o setor de ensino, a gente não fomentava isso. Coisa que a indústria mecânica e a plástica estavam de parabéns, porque eles faziam muito bem isso. Tanto que a nossa grande inspiração, quando a gente tem alguma dúvida para onde a gente quer ir, é copiar a antiga Escola Tupi. Exato. Entende? O nosso sonho é fazer a construção civil que a Escola Tupi fez com a metalmecânica. Que legal. Viu só, pessoal, um assunto muito legal, muito interessante para você que ficou interessado, quer saber um pouco mais, né, da história do Sinduscon e de toda essa área de atuação da construção civil. Você aguarda um instante aí, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem mais. Pode morar.